A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E hoje, para nós falarmos a respeito do Reino de Deus, a Igreja e o Reino de Deus. O Reino de Deus é uma das grandes verdades que nós temos na Bíblia, mas ela não está aí apresentada de forma nítida, né? Principalmente no Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, nós vamos ter duas expressões, né, que vai nos revelar a ideia do reino de Deus. A primeira, né, nós vamos encontrar elas em 1 Crônicas, no livro dos Salmos, é o Senhor reina, certo? Trazendo a ideia deste reino, a qual o Senhor, ele está presente reinando. E nós temos uma expressão futura, que é o Senhor reinará. Nós vamos ter em Êxodo, Salmos, Miqueias, certo? E aqui no nosso PDF, você encontra todas essas referências. E por que eu estou falando isso? Porque dentro do Antigo Testamento, o reino de Deus, ele é visto de uma forma bem metafórica, tá? De uma forma bem metafórica, por quê? Porque os israelitas, eles não compreendiam que o Senhor reinaria através deles. Então, esta expressão de autoridade, o Senhor reina, ele vai falar do Senhor que domina sobre todos os povos. Tá? Somente quando nós chegamos no Novo Testamento, que nós vamos ter essa visão clara de reino de Deus. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e principalmente para esses textos que estão marcados aqui no PDF, você tem uma nítida visão que já existia o conceito de reino. Quando você volta para Gênesis capítulo 1, você vai ver que o Senhor deu ao homem autoridade sobre o reino que era dele. Então nós temos dentro do Antigo Testamento uma visão do reino de Deus, tá? Já no Novo Testamento, essa visão é muito mais clara, tá? A visão é muito mais clara e tem tudo a ver com a nossa lição. A lição de número 4, ela vai dizer a igreja e o reino de Deus, certo? Aonde está a igreja? Aonde está Israel dentro desse projeto chamado Reino de Deus, tá? Dentro do Novo Testamento, nós temos 100 vezes, certo? 100 vezes, a expressão reino de Deus ou reino dos céus, certo? Ela vai se repetir 100 vezes. 85 vezes nos evangelhos, 7 em Atos Apóstolos e 8 nos escritos de Paulo. Isso vai fazer o quê? Nós compreendermos a visão que o Novo Testamento traz da importância desse reino, como esse reino é vivo, como esse reino é eterno e ele não está limitado a um espaço de tempo, ele não está limitado a pessoas, ele não está limitado a denominações. Por quê? Porque esse reino, ele é passado, ele é presente e ele será no futuro, tá? E é importante nós continuarmos nesse pensamento do reino de Deus que abrange a igreja e abrange Israel, que ao você olhar para o texto sagrado, você vai ver que existe uma série de versículos, certo? Que vai dizer que o trono de Deus subsiste antes do princípio dos tempos, tá? Então o reino de Deus, ele é marcado, né, de uma forma que nós entendemos nas páginas sagradas, com Israel e a igreja. Mas o reino de Deus, ele já existe antes da criação de tudo que nós temos aqui, porque o reino é uma manifestação do seu rei, o rei que é eterno, tá bom? E assim nós vamos dando início à nossa lição de número 4. E eu quero fazer um convite para você. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, deixa um comentário, nós gostamos de ler os comentários de vocês. E aqui na descrição, nós temos aqui o nosso PDF, certo? Esse PDF é um material que eu preparo para a ministração das minhas aulas, certo? Com todos os versículos que eu uso, todo o meu pensamento para a lição está aqui, um pensamento bem didático, certo? Está aqui.
E você pode ter, é só acessar, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que eu disponibilizo para você esse material. E ele é muito rico em versículos. Eu não cito todos os versículos aqui, mas ele é muito rico em versículos, tá? Para ajudar você na compreensão da lição. E nesta ideia do reino de Deus, nós temos aqui mais de 15 versículos aqui no PDF, falando sobre o reino de Deus com a sua ancestralidade, né, antes da criação. Tem um texto em Isaías capítulo 14, versículo 3, que diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei na banda do lado do norte. Isaías capítulo 14, versículo 13. Ou seja, isso daqui nós entendemos, faz parte do texto que traz referência à queda de Lúcifer, de Satanás, e da sua arrogância, né? E ele vai dizer assim: eu elevarei o meu trono, certo? E colocarei acima do trono de Deus. Tá? É o que nós entendemos aqui. Ou seja, antes mesmo de toda a criação, da queda, já havia esta ideia, já havia a concepção de um reino. Não um reino como nós entendemos, certo? Um reino físico. Mas o reino, Deus dominava sobre todas as coisas nos céus. Então é isso que você precisa entender, que o reino de Deus já existia antes da criação. Na criação, o Senhor deu as chaves do reino ao homem, o homem perdeu as chaves do reino para o maligno, e a partir deste ponto, certo? O Senhor vai estabelecendo o seu reino através de quem? De pessoas. Começa com Sete e vai desenvolvendo por toda a sua descendência, a descendência piedosa, até que chega Abraão, e ele começa a ideia de um reino étnico através da descendência de Abraão, que é o povo de Israel. E isto vai até o Messias, certo? Que aí nós não temos um reino étnico, porque você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a seguir, vai dizer: veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para a nação de Israel, para o povo de Deus, mas o povo não o recebeu. E o versículo continua: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, autoridade, virtude de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nome de quem? Nome de Jesus. Então o reino de Deus, ele é composto por um passado longínquo, aonde o Senhor cria todas as coisas, é composto pela nação de Israel, todos os descendentes de Abraão, é composto pela igreja, que será arrebatada, e este reino terá o seu cumprimento cabal dentro do período do milênio, aonde o Senhor será o legislador, será o rei, seu trono estará em Jerusalém, a igreja servirá ao mundo, certo? Reinará com Cristo, certo? No mundo, certo? Vindo da Nova Jerusalém para servir as pessoas nesse mundo, né? Eu costumo dizer, de uma forma bem simples de explicar, a igreja será para o mundo do milênio o que os anjos são para nós hoje, certo? Servos ministradores do Senhor. E Israel, e a nação de Israel, ela será, certo? Os súditos desse reino, e eles exercerão governo na terra. A igreja exercerá governo no céu. Israel, governo na terra, e o trono do Senhor estará assentado em Jerusalém. Passando isso, nós vamos ter também a ideia daí depois do trono branco, né? E o que se sucede. Por quê? Porque o trono de Deus, ele continuará. O trono não é deste mundo, não é deste tempo, não está limitado aos homens. Então, o reino de Deus é marcado por um trono, por um rei que está assentado,
e domina sobre tudo isso. O nosso textuário diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. A verdade prática diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja, tá? Se eu estou te ajudando, se a aula está te enriquecendo, já deixa a sua inscrição aí, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Isso nos ajuda bastante. Preste bem atenção. João Batista, né? Esse texto de Marcos capítulo 1, versículo 15, é subsequente à prisão de João Batista. João Batista é uma figura muito importante dentro dessa ideia do Novo Testamento. Por quê? Porque João Batista, ele representa, certo, o final da Antiga Aliança. A Antiga Aliança, os profetas da Antiga Aliança, eles vigoram até João Batista, certo? Então João Batista, ele é a representação dos profetas da Antiga Aliança. Quando a Antiga Aliança, ela encerra-se com João Batista, Jesus começa a pregar. E qual a mensagem de Jesus? E qual a mensagem de João Batista? A mensagem é arrependimento. Qual a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2? Arrependimento. Então, nós vamos já entender que a mensagem deste reino é a mensagem de arrependimento. Seja na antiga aliança, seja na atual aliança, tá? A mensagem é arrependimento. É preciso, irmãos, nós termos essa noção, que a mensagem do reino, ela é marcada pelo arrependimento. E aonde está a legislação do reino? Porque todo reino, ele precisa ter uma constituição, ele precisa ter uma carta orientadora dos seus princípios. E nós vamos ter esta carta em Êxodo, capítulo 20, dos capítulos 20 ao capítulo 50, e em Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Se você ler esses dois textos, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, você vai ver que elas são complementares entre si e elas vão trazer as representações do reino aqui para a terra e os decretos do rei para os seus súditos. Então é muito importante nós sempre estarmos lendo e estudando a palavra de Deus. Na introdução da nossa lição, o pastor José Gonçalves, ele faz questão de apresentar Deus como rei, certo? Salmo 47, verso 6, Salmo 52, verso 7. E deixar claro o domínio do Senhor sobre este reino. Nós vamos falar um pouquinho de uma ideia que existe, que o Senhor fez e largou tudo. Mas eu vou falar daqui a pouquinho, acho que no subtópico 2. Tá? Mas é importante nós termos essa noção, que existe um rei e esse rei domina sobre todos os aspectos. Ele domina sobre todo o seu reino, tá bom? Essa é a introdução segundo o pastor José Gonçalves. O nosso primeiro tópico diz assim: a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. Tá? Nós já falamos alguma coisa disso na nossa introdução, que o reino de Deus não está preso, certo? A um estado, a uma denominação, ele não está preso em um espaço de tempo. Este reino, ele é eterno, certo? Ele é universal porque ele abrange toda a ideia de cosmologia, aquilo que veio desde o princípio até agora, tá? Então é importante nós termos esta noção. O reino de Deus não está limitado. Lembra que nós falamos na lição de número 3 da igreja local, igreja universal, que a igreja universal ela compreende todos os crentes, todas as eras, desde a morte de Cristo, certo? Até aos segundos antes do arrebatamento da igreja. Então esta é a ideia de um reino universal. Só que o reino de Deus, ele vai desde o princípio, certo? Do princípio de toda a criação até o final de todo. Então, esse reino, ele é universal, ele não está limitado a princípios
de tempo. O subtópico 2 fala a soberania divina e os acontecimentos, né, do mundo. Veja bem, o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor, Ele é sustentador. Nós temos dois textos, um em Hebreus 1 e 3, outro em Colossenses 1 e 7, tá? Que vai falar do poder do Senhor tanto para criar como para sustentar. Então a ideia de um Deus sustentador, um Deus mantenedor, ele está dentro da palavra de Deus. E lembra que eu falei para você que eu ia falar de uma doutrina herética? É uma doutrina chamada deísmo. Veja bem, nós somos teístas. O que nós cremos? Nós cremos num Deus criador, num Deus formador, num Deus que fez todas as coisas e continua sustentando, ou seja, todo o domínio está na sua mão. O deísmo, veja bem, teísmo com T de tatu é o que nós cremos. Deísmo com D de dado é uma doutrina herética. O deísmo também fala de um Deus que criou, de um Deus que formou todas as coisas, mas depois ele abandonou tudo, certo? Esta é a visão que os gregos e os romanos têm. Se você olhar, por exemplo, para a figura de Zeus, certo? Zeus, que é o maior deus dentro do panteão grego. Ele é tido como Deus criador. Só que ele criou e não se importa com a sua criação. O nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, ele criou e se importa e contém na sua mão toda a história do universo. Ele sabe tudo o que irá acontecer. Não quer dizer que nós somos fantoches, porque nós temos a decisão de para que lado vamos, por isso que nós cremos na doutrina do livre-arbítrio, tá? Mas a história já está escrita, como irá acontecer, tá? É bem simples, vá lá para o livro do profeta Daniel e você vai ver Daniel, ele, através da sua visão da estátua, você vai ver que o Senhor vai descrevendo a história, vai descrevendo os reinos que se sucederão. Primeiro o reino, Nabucodonosor, cabeça de ouro, depois os medo-persas, depois os gregos e os romanos, certo? Então veja bem, tudo está acontecendo até que ele vê um último reino, que é uma pedra cortada sem auxílio de mão de homem, e é lançada sobre essa estátua e ela rui, ela vai se desintegrando toda. Ou seja, é um Deus que sustenta e mantém todas as coisas, tá? E mantém todas as coisas. Então é importante você ter isso em mente. Nós cremos no teísmo, o Deus que criou e mantém todas as coisas, ok? E o nosso terceiro subtópico vai falar o reino de Deus e a nação de Israel. Eu coloquei aqui, vou mostrar para que você possa deixar bem claro, ó. A igreja não é o novo Israel de Deus. A igreja não é. Israel é Israel. Igreja é igreja. Tanto um quanto o outro tem o seu lugar dentro do plano de Deus. Preste atenção. Leia Apocalipse. Leia Daniel. Leia Ezequiel. Leia Zacarias e você vai ver que o Senhor tem um plano para Israel. A igreja não é o Israel de Deus. Deus chamou Israel para ser o quê? Para ser uma nação de sacerdotes. Eles não cumpriram o seu papel, certo? Mas eles abençoaram toda a terra, porque de Israel veio Cristo Jesus, o Senhor. Então é importante você ter isso em mente, tá? E a igreja? A igreja, ela é, né, vamos usar assim, uma expressão, o parênteses de Deus, né? O Senhor escreveu toda a história, mas colocou um parêntese ali para que os profetas do Antigo Testamento não conseguissem enxergar. Que parêntese é esse? É a igreja. Vá lá para Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo 24 ao 27, as 70 semanas de Daniel. Você vai ver que vem de repente cria-se um vácuo entre a 79ª e
entre a 69ª e a 70ª semana, entre a semana 69 e a semana 70. Vá lá e você vai ver que existe um parêntese. Este é o tempo da igreja, que nós chamamos de dispensação da graça. Lembre-se, nós somos dispensacionalistas. Nós cremos que o Senhor escreveu a história em 7 dispensações, certo? Em 7 tempos. E o tempo que nós estamos vivendo agora é a dispensação da graça, a penúltima dispensação, porque a última será do milênio, o reino pleno de Cristo, tá bom? Quando nós vamos para o tópico 2, nós vamos falar sobre a igreja e as dimensões do reino, tá? A igreja e até onde este reino vai. Aqui nesse tópico, eu peguei o texto da lição. Por quê? Porque está muito bem explicado pelo pastor José Gonçalves. Então é importante você usar a lição, certo? Não só falar, mas fale, faça o teu aluno ler a lição também. Por quê? Para ele poder compreender a ordem lógica do teu pensamento. E o primeiro subtópico fala assim: o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino, certo? Daí nós vamos ter o texto de Mateus capítulo 12, quando Jesus ele vai curar aquele homem que é cego e mudo, né, endemoniado, cego e mudo, e ele vai dizer assim, ó, é chegado o reino de Deus, é chegado a vós o reino, ou seja, o reino está aqui, e a grande questão aí é isso, que muitos estão levando o reino ou somente para o passado, porque o reino era para Israel, ou levando o reino somente para o futuro. E eles não estão notando que o reino é presente, certo? O reino, quando Israel era nação, né, na época de Israel, era presente em Israel. Hoje o reino é presente aonde? É presente na igreja, é presente através da igreja. E daí vem uma pergunta, que é o subtópico 2. Onde está o reino de Deus? E a resposta é simples. O reino está onde o nome do Senhor é anunciado, tá? Aonde o nome do Senhor é anunciado, aonde ele é crido. Você vê ali em Atos 8:12, Filipe, já no começo da igreja, pregando aos samaritanos, fazendo milagres e anunciando o reino de Deus. Nota, preste atenção, frise isso para o seu aluno. O reino de Deus não tem espaço físico, não é um espaço físico, não é um espaço étnico, certo, de pessoas, não. O reino de Deus é marcado pela presença de Cristo, certo? Os israelitas não entenderam que eles foram chamados para ser uma bênção às nações, um reino de sacerdotes. A igreja, ela tem essa compreensão. Por isso a igreja cresce. Por isso a igreja está conseguindo cumprir o seu chamado. Porque a igreja compreendeu que ela foi chamada para ser reino, certo? Manifestar o reino. Por quê? Na tradução Almeida Revista Atualizada, lá em Lucas capítulo 17, versículo de número 20, a expressão está assim: o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque o reino de Deus, o que é o reino de Deus? São as virtudes de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, ele é sim o poder de Deus, vivendo em nós e através de nós, certo? Que fazemos parte da Igreja Universal. Então, onde está o reino? O reino está aonde a Igreja Universal, certo? Aonde a Igreja Católica está no nosso meio. E o terceiro subtópico diz assim: o reino de Deus como realidade futura. Veja bem, ele é presente porque ele está conosco, está em nós, está vivendo com a igreja hoje. É passado porque o reino estava em Israel. O reino de Deus estava vivendo através de Israel. E qual a visão futura?
do reino de Deus? É simples. O reino de Deus, ele vai continuar. Só que veja bem, nós precisamos ter isso em mente. Que quando pensamos nos acontecimentos futuros, fica assim mais fácil de diferenciar Israel e a igreja. Veja bem, quando começa o reino futuro, certo? Começa no momento do arrebatamento da igreja para os que estarem vivos e ressurreição para aqueles que morrerão em Cristo. A igreja, até esse momento, certo? Israel e igreja estão andando juntos e é difícil diferenciar um da outra, certo? Só que no momento do arrebatamento a igreja sobe, certo? A encontrar-se com Cristo nos ares, o arrebatamento silencioso, tá? Ela vai para as bodas do Cordeiro, aonde a igreja será galardoada, receberá o galardão. Em sequência, a igreja vai para as bodas do Cordeiro, aonde nas bodas esta igreja ela casa-se, certo, com o Cordeiro, as união místicas. E se você for ver ali meu canal no YouTube, eu tenho 2 playlists falando só sobre isso. Uma é escatologia, certo? E a segunda é um seminário de escatologia. A primeira é uma aula. Eu gravei 3 vídeos, certo? 4 vídeos sobre escatologia. E a segunda playlist, que é o seminário de escatologia, foi um seminário que eu preparei para os meus alunos da escola teológica, certo? Então eu tenho duas playlists ali que pode te ajudar a entender todo esse arco escatológico. Então, a igreja é arrebatada, certo? Entre o arrebatamento e o final das bodas do Cordeiro, são aproximadamente 7 anos, que é o período da grande tribulação. No final desses 7 anos, a igreja volta com Cristo. Aí sim, será visível, todo olho o verá, certo? E a igreja desce para que, com Cristo, livrar Israel durante a batalha do Armagedon, ok? Tá. Então, aonde está a igreja? A igreja foi arrebatada, passou pelas bodas do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e voltou. No momento do arrebatamento da igreja, a história de Israel continua. Aí você vai para Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, que é a 70ª semana de Daniel. E o que vai acontecer ali? A partir do arrebatamento da igreja, começa o julgamento de Israel e também das nações que não deram ouvido a Cristo. E é neste tempo que vai acontecer os feitos de Apocalipse, capítulo 5 ao capítulo 19, certo? Aonde aqueles que não aceitaram a Cristo, que não têm a marca do Cordeiro, eles sofrerão na grande tribulação. Nesse período, nós teremos 144 mil israelitas que se converteram e saem a pregar, mas aí você diferencia igreja e Israel. Aonde está a igreja? Com Cristo. Aonde está Israel? Na grande tribulação. Os dois têm projeto de Deus. O Senhor tem um projeto futuro para os dois, tá? Mas um é em Cristo, o outro é sofrendo por causa da sua rejeição. Passa-se os 7 anos, eu não vou detalhar aqui, que é muita coisa. Passa-se os 7 anos, certo? Da grande tribulação. No finalzinho, Cristo desce com a igreja e livra Israel da batalha do Armagedon. Nesse momento, ele dizima todos aqueles que se levantaram contra Israel. E aí tem início ao milênio. E aí continua a diferença do reino de Israel e da igreja. Do reinado da igreja e o reinado de Israel. O reinado da igreja é no céu. A igreja estará reinando com Cristo no céu. E Israel estará reinando com Cristo na terra, certo? Mas daí nós temos detalhes nas nossas playlists. Vai lá e eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então você entende aí que existe uma diferenciação de futuro para um e para outro, tá bom? Tô te ajudando. Estou te esclarecendo. Deixa aí tua inscrição, inscreve-se no canal, deixa um joinha, tá? Ficou com dúvida a respeito de Israel, a respeito da igreja? Deixa uma mensagem para mim que eu te respondo, tá bom? O nosso tópico de número 3 diz assim:
a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre a igreja e o reino. Então a gente já vem falando isso, que a igreja, ela faz parte do reino. A igreja não é o reino. O reino é um grande projeto de Deus que tem início antes de toda a criação e subsistirá depois do julgamento do trono branco, certo? Então aí o reino sempre existirá, mas a igreja ela está inserida dentro do reino, tá? O subtópico 2 é assim: a igreja expressa o reino de Deus. E isso é importante. Voltamos ao assunto. Primeiro, a igreja não é o reino de Deus, ela faz parte do reino. A igreja não é o Israel de Deus, cada um tem um lugar no plano. A igreja é igreja, Israel é Israel. Mas o que você precisa entender? Que a igreja, ela foi idealizada por Deus para ser a expressão do reino de Deus na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, certo? Então, ela é expressão, ela expressa, ela demonstra, ela precisa demonstrar o que é o reino. E isto vai deixar claro que a igreja não é um tapa-buraco. A igreja não é um remendo ou um improviso de Deus. A igreja ela é um plano, um projeto de Deus. A igreja é o meio pelo qual o Senhor revela o seu maior plano. Qual é o maior plano do Senhor? A salvação em Cristo Jesus. E esta salvação, ela não está ligada a uma única nação, como era a questão de Israel. Ela é destinada a toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus, os constituídos reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10. Tá? Então, o que é a igreja, certo? Ela é a expressão, ela expressa o que é o reino. Todas as vezes que eu falo, eu expresso o reino. Que eu vivo, eu expresso o reino. Tudo que nós fazemos, nós estamos demonstrando o que é o reino de Deus. E o nosso último subtópico, o subtópico 3, vai falar sobre a igreja e a mensagem do reino. Isso é importante. Qual a mensagem do reino? A mensagem é simples. Existe um rei que mandou pregar. Ponto. Tá? Daí nós temos textos, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 16, Atos 1 e 8 e diversos textos que vão deixar muito claro qual é a missão da igreja dentro do reino. Propagar a mensagem do rei, levar a mensagem do rei adiante, levar a mensagem que esse rei, ele é salvador, mas também é Senhor, é aquele que domina sobre todas as coisas, tá bom? Irmãos, espero ter te ajudado, espero ter cooperado com você, certo? Se essa aula te ajudou, se inscreve no canal, deixa um like e vai ser uma bênção para você e para minha vida também, tá bom? Deus te abençoe, até a nossa próxima aula.